Olá, pessoal! Esse é o canal Foco Curiosidades. No vídeo de hoje vamos falar sobre 10 fatos curiosos sobre invenções. Vocês sabiam que a primeira câmera do mundo levou 8 horas para tirar uma foto? Ou que o inventor da vaselina tinha o hábito de comer uma colher cheia do produto todos os dias? Venha conferir essas e outras curiosidades. A primeira câmera fotográfica do mundo levou 8 horas para tirar uma foto. A primeira câmera do mundo foi a câmera obscura, que foi inventada no século IV a.C. na China. Essa câmera era basicamente uma caixa escura com um pequeno orifício na frente. A luz que passava pelo orifício projetava uma imagem invertida na parede oposta da caixa. Já a primeira fotografia da história foi tirada em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. Essa fotografia, chamada Vista da Janela em Le Gras, levou 8 horas para ser exposta. O inventor da vaselina tinha o hábito de comer uma colher cheia do produto todos os dias. A vaselina foi inventada em 1859 pelo americano Robert Chesebrough. Chesebrough era um farmacêutico que estava procurando uma maneira de tratar queimaduras e feridas. Ele descobriu que a vaselina era um produto eficaz para esses problemas e começou a produzi-la e vendê-la. Chesebrough acreditava que a vaselina também era um alimento saudável. Ele costumava comer uma colher cheia do produto todos os dias e afirmava que isso o ajudou a viver até os 96 anos. Certamente essa foi uma utilização bem diferente da que a invenção passou a ter, décadas mais tarde. Thomas Edison eletrocutou um elefante para provar que a corrente alternada de Tesla era perigosa. Thomas Edison e Nikola Tesla eram dois dos inventores mais famosos do século XIX. Eles eram rivais na disputa pela adoção da corrente alternada ou corrente contínua para a distribuição de energia elétrica. Edison acreditava que a corrente alternada era perigosa e fez uma campanha para evitar sua adoção. Em 1903, ele organizou a eletrocução de um elefante chamado Topsy, para demonstrar os perigos da corrente alternada. A eletrocução de Topsy foi um evento controverso, e foi criticada por muitos como sendo cruel e desnecessária. A primeira máquina de escrever foi inventada por um construtor de pianos. O americano Christopher Scholz, que era um construtor de pianos, inventou em 1868 a primeira máquina de escrever. Scholz estava procurando uma maneira de simplificar a escrita. Ele e seus parceiros trabalharam por anos para desenvolver sua máquina de escrever. Eles experimentaram diferentes designs e mecanismos, e eles finalmente conseguiram criar um produto que era funcional e comercialmente viável. O teclado que foi inventado para a máquina de escrever de Scholz se chama QWERTY por causa do arranjo em que as primeiras letras se encontram. Este tipo de teclado se tornou padrão e é utilizado até hoje. A máquina de escrever de Scholz foi um sucesso instantâneo. Ela revolucionou a forma como as pessoas escreviam, e ela ajudou a tornar a escrita mais rápida e eficiente. A máquina de escrever também teve um impacto significativo na educação e na comunicação. Ela tornou mais fácil para as pessoas aprenderem a ler e escrever, e ela ajudou a democratizar o acesso à informação. A primeira máquina de lavar louça foi inventada em 1850, mas não foi popular até o século XX. A primeira máquina de lavar louça foi inventada pelo americano Joel Ogunton em 1850. Essa máquina era alimentada a vapor e tinha um compartimento para lavar pratos e talheres. No entanto, a máquina de lavar louça de Ogunton era muito cara e complicada, e não era popular. Foi só no século XX que as máquinas de lavar louça começaram a se tornar mais comuns, à medida que se tornaram mais baratas e fáceis de usar. O inventor do computador, Alan Turing, foi condenado por ser gay. Alan Turing foi um matemático e cientista da computação britânico que é considerado o pai da computação moderna. Turing desenvolveu a base da computação moderna e ajudou os aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial desvendando o enigma da inteligência nazista. Apesar de ter contribuído de forma decisiva para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Turing, que era homossexual, o que era ilegal na Inglaterra na época, foi condenado por homossexualidade em 1952, e foi obrigado a se submeter a tratamento hormonal. Turing morreu em 1954, aos 41 anos, por envenenamento por cianeto, algumas semanas antes de seu aniversário de 42 anos.
Em 2009, o governo inglês fez um pedido de desculpas público pela forma com que o matemático foi tratado depois da guerra. O inventor do raio-x não recebeu o prêmio Nobel por sua invenção. Wilhelm Röntgen era um físico alemão que descobriu os raios-x em 1895. Os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética que pode passar através dos tecidos do corpo humano, permitindo que os médicos visualizem os ossos e órgãos internos. Röntgen foi o primeiro a receber o Prêmio Nobel de Física, em 1901. No entanto, o prêmio foi concedido por sua pesquisa sobre os raios catódicos e não pelos raios-x. O responsável por popularizar o chocolate também conquistou o México. Hernán Cortés foi um conquistador espanhol que liderou a conquista do México no século XVI. Cortés e seus homens chegaram ao México em 1519, e logo se depararam com o chocolate, que era uma bebida popular entre os astecas. Cortés ficou impressionado com o chocolate, e começou a importá-lo para a Espanha. O chocolate logo se tornou popular na Europa, e hoje é uma das bebidas mais consumidas no mundo. A primeira máquina de lavar roupas foi inventada nos Estados Unidos. A primeira máquina de lavar roupa foi inventada pelo americano Alva John Fisher em 1910. Fisher era um inventor e empresário, que estava procurando uma maneira de facilitar a lavagem de roupas. Fisher experimentou diferentes designs de máquinas de lavar roupa, e ele finalmente conseguiu criar uma máquina que era eficiente e segura. Embora existam algumas polêmicas envolvendo quem, de fato, criou a primeira máquina de lavar roupas elétrica, foi Alva John Fisher quem obteve a patente norte-americana 966.677, em 9 de abril de 1910, para uma máquina de lavar elétrica. A máquina de lavar roupa de Fisher foi um sucesso instantâneo. Ele revolucionou a forma como as pessoas lavavam roupas, e ajudou a libertar as mulheres da tarefa de lavar roupas à mão. O ventilador também foi inventado por um americano. Em 1882, o engenheiro americano Schuyler Scott Wheeler criou um modelo de ventilador que funcionava com duas lâminas unidas por uma haste, movido por roldanas. O ventilador de Wheeler foi criado para refrescar fábricas e hotéis. Entretanto, os aparelhos começaram a ser comercializados amplamente anos depois, a partir da década de 1910. O ventilador é um dispositivo simples, mas ele é essencial para o conforto térmico de muitas pessoas. Ele é usado em residências, empresas, indústrias e até mesmo em veículos. E essas foram 10 curiosidades sobre invenções que você provavelmente não sabia. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.